Paz do Senhor Jesus. Enviar a live. Paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, amém? Estou enviando a live. Deus abençoe a vida de cada um. Deixa eu enviar no WhatsApp. Paz do Senhor Jesus, Miro, Simone, a paz do Senhor, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Vamos continuar nossa leitura da palavra do Senhor. Eu tô fazendo as lives às 6 da tarde, mas hoje eu adiantei 1 hora. Vou fazer agora 5, porque eu tenho compromisso às 7 horas, amém? Surgiu um compromisso e como eu tô no propósito com o Senhor, não posso faltar uma live. Eu fiz esse propósito com o Senhor de fazer as lives de leitura bíblica, de ler a Bíblia em 1 ano, né? E nós já estamos hoje acabando Mateus para honra e glória do Senhor. Carla, a paz do Senhor Jesus. Xande, a paz do Senhor Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Hoje já vamos entrar no Evangelho de Marcos. Amém? Quem puder, compartilha a live. Shalom, shalom. Como que vocês estão? Tô explicando aqui que eu tô fazendo a live mais cedo hoje um pouco. Está bênção, sim. Assim que eu acabar o devocional, né, de ler aqui, vou contar para vocês uma experiência que eu tive quando eu estava grávida da minha filha. Deus trocou o nome da minha filha na gravidez, amém? Vou contar para vocês essa experiência que eu senti, que alguém precisa ouvir isso daqui. Rafaela, shalom, a paz do Senhor. Vamos começar em nome de Jesus. Pai, te entrego essa live em suas mãos, Senhor. Consagro essa live a ti, Senhor Jesus. Consagro nossos aparelhos de internet, nossos aparelhos eletrônicos, Pai. Em nome de Jesus, eu bloqueio todo demônio no mundo espiritual que tentar contra essa live. Eu bloqueio, cancelo as forças de todos os demônios que tentarem contra a nossa vida, Pai. Por causa dessa live, em nome de Jesus. Todo ataque e contra-ataque do inferno, eu já cancelo, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Eu convido o Espírito Santo de Deus para estar conosco, Pai, revelando a sua palavra. No nome de Jesus, Senhor, entra com providência, Pai, nos nossos pedidos, no que estamos precisando. Eu não conheço o coração de quem vai entrar nessa live, mas o Senhor conhece. Sonda, Pai, as necessidades de cada um nessa live, nesse dia. Sonda, Senhor Deus, as necessidades dos seus filhos. Venha suprir, Senhor, a necessidade de cada um. Janeiro, Senhor, já está chegando pela metade. E tem gente que entrou em 2025 com muita turbulência, com muita coisa difícil. E tem gente que tem esperança de 2025 mudar, de 2025 ser diferente, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro que esse ano será um ano de bênção, o ano da provisão do Senhor, o ano de buscar o Senhor ainda mais, de ter mais fome, mais sede pela Tua presença, Pai. Eu declaro em nome de Jesus que assim que passar janeiro, começarão, Senhor, a se realizar, a se cumprir a sua vontade, Pai. Tudo que está travado no mundo espiritual seja destravado agora. Em nome de Jesus, nos dê discernimento, Senhor, conforme a sua vontade. Conforme a sua vontade, Pai. Abre o entendimento do seu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Shalom, Aparecida. Shalom, Leandro. Oi, Esther. Oi, mãe. A Esther tá aqui, ó. Fala shalom. Tchau. Hoje eu vou contar de quando Jesus mudou o seu nome. Qual que ia ser o seu nome? Esther. Não, quando a mamãe estava grávida, qual o nome que eu ia colocar que não era Esther? Fala aí. Você lembra? Não. Ana? Ju? Já. Ana. Ana Xuxa. Ana Júlia. Levanta. Paz, Aparecida, tudo bom? A Esther tá aqui, ela vai lá brincar pra mamãe depois sair com ela, né, Esther? Eu Nós- quero sair agora. Daqui a pouco a gente vai sair, só vou ler a Bíblia, tá bom? Senta lá pra você ver o vídeo pra gente sair, que depois você não vai poder levar o vídeo. Senta lá que eu te chamo a hora que eu acabar, tá bom? Mas eu não te amo. Vai lá, senão eu não vou sair não. Tá. Mas eu não... Vai lá assistir o vídeo. Fofão. É rapidinho. Mas demora. Vai lá, que o pessoal tá vendo ali. Eles estão esperando. Vai lá. Demora. Demora não. Vai lá. Mariana, paz do Senhor. Deusinete, a paz do Senhor. Vai, Esther, senão eu não vou sair com você. Vai lá na live. Demora. Vai lá no suíte. Pai. Mãe, demora. Demora. Não quer ir? Tatiane, Jéssica, Deusinete, Mariana. Paz do Senhor Jesus. A Esther aqui, atenção, tadinha. Vai dando fim de semana, ela vai ficando mais saudade, porque eu trabalho a semana toda. Hoje eu vou sair com ela, que surgiu um compromisso às 7 horas. Por isso que hoje a live tá sendo 5, tá bom? Mas aí, geralmente, a live acontece às 18 horas. Toda segunda, quarta e sexta, nós temos lives de leitura bíblica. Vamos lá, abra sua Bíblia em nome de Jesus em Mateus 28. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Amém? A ressurreição de Jesus. Ontem eu estava lendo aqui, meus filhos queriam que eu lesse para eles também. Isso aí, são 3 capítulos por dia. Hoje eu vou ler Mateus 28, Marcos 1 e 2. Aí amanhã, Princesa de Cristo, a paz do Senhor Jesus. Teme a paz do Senhor Jesus, tudo bem? E amanhã nós vamos ficar para casa. E domingo também vai ter a lição de casa. Nós vamos anotar no final da live, que vai estar em Marcos, tá? Abra sua Bíblia aí comigo em Mateus 28. Amém? A ressurreição de Cristo. Ontem eu estava lendo a morte de Jesus, né? Nós lemos ontem em casa, ficou a lição de casa. Mateus 26, 27, 25, 26 e 27. E aí passamos pela morte de Jesus. Mateus 28. No fim do Shabat, quando começou a amanhecer, o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descera do céu e, chegando-se, removera a pedra da porta. E sentou-se sobre ela. Seu semblante era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas tremeram de medo por causa dele. E ficaram como homens mortos. Os guardas devem ter desmaiado, né? E o anjo respondendo, disse às mulheres: Não temas, vós, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui porque ele já está ressuscitado. Como ele disse, vinde ver o lugar onde o Senhor jazia. Eide depressa, e dizei aos seus discípulos que ele está ressuscitado dentre os mortos. E eis que vai diante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que vô-lo tenho dito.
Teme a paz do Senhor. Caiu aqui. Vamos continuar, amém? E partindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Caiu, amém. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes veio ao encontro, dizendo: Salve! E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então lhes disse Jesus: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Amém? Deixa eu enviar aqui para quem estava assistindo, que era o irmão. Deixa eu ver aqui. O irmão. Quando elas saíam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes todas as coisas que foram feitas. E reunindo-se ele com os anciãos e tomando conselho, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, seus discípulos vieram de noite e o furtaram, enquanto nós dormíamos. E se isso chegar aos ouvidos do governador, nós persuadiremos e vos poremos em segurança. Assim eles pegaram o dinheiro e fizeram como foram instruídos. E este dito é divulgado entre os judeus até o dia de hoje. Então eles queriam falar que Jesus não ressuscitou. Queriam dizer que os discípulos roubaram o corpo dele e fingiram que ele ressuscitou. Amém? Mateus 28, versículo 16 agora. Comissionamento dos discípulos. Então os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus veio e lhes falou, dizendo: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre até o fim do mundo. Amém. Amém? Glórias a Deus. Agora vamos para Marcos 1, capítulo 1. Glória a Deus. Já acabamos Mateus e agora vamos para Marcos, amém? A pregação de João Batista. Marcos capítulo 1. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, como está escrito nos profetas. Eis que eu envio o meu mensageiro diante de tua face, que preparará o teu caminho diante de ti. A voz de um que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai os seus caminhos. João batizava no deserto e pregava o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E iam ter com ele toda a terra da Judéia e os de Jerusalém, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João vestia-se com pelos de camelo e com um cinto de pele em torno de sua cintura. Ele comia locustas e mel silvestre. Locustas é gafanhotos. Amém? E pregava dizendo: Após mim vem um que é mais poderoso do que eu, de quem eu não sou digno de, inclinando-me, desatar a correia das sandálias.
E em verdade tenho-vos batizado com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Glória a Deus. O batismo de Jesus aconteceu naqueles dias que veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Imediatamente saindo da água, ele viu os céus abertos e o Espírito como uma pomba descendo sobre ele. E ali veio uma voz do céu dizendo: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. A tentação de Jesus. E imediatamente o Espírito o conduziu para o deserto. E ele estava ali no deserto 40 dias tentado por Satanás. E estava entre as feras, e os anjos o serviam. O início do ministério galileu. Ora, depois que João foi colocado na prisão, veio Jesus para Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amém? O chamado dos primeiros discípulos. E andando junto do mar da Galileia, ele viu Simão e André, o seu irmão, os quais lançavam a rede ao mar, pois eles eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que vos torneis pescadores de homens. E imediatamente eles abandonaram as suas redes e o seguiram. E ele, indo um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que também estavam no barco, consertando as suas redes. E imediatamente ele o chamou. E eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco, com os servos assalariados, o seguiram. Um homem com um espírito imundo. E eles entraram em Cafarnaum, e imediatamente o dia do Shabat entrou na sinagoga e ensinava. E eles admiravam-se da sua doutrina, pois ele os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E ali estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, e ele gritava dizendo: Deixe-nos sozinhos. O que temos nós contigo, Jesus, de Nazaré? Vieste destruir-nos? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. O diabo sabe quem Jesus é. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e gritando em alta voz, saiu dele. O espírito imundo, ele pode trazer convulsões à pessoa, ele pode trazer enfermidade, tá? E eles todos se espantaram de tal modo que questionavam entre si, dizendo: Que coisa é essa? Que nova doutrina é esta? Porque com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E imediatamente sua fama se espalhou por toda a região ao redor da Galileia. A cura de muitas pessoas. Em seguida, saindo ele das sinagogas, entraram na casa de Simão e André com Tiago e João. Mas a mãe da esposa de Simão estava deitada doente com febre. Era a sogra de Pedro aqui, tá? E logo lhe falaram a respeito dela. E ele veio, tomou-a pela mão e levantou-a. E imediatamente a febre a deixou, e ela o serviu. Boa tarde, Luana, paz do Senhor, amada. Laura, Fernanda, Carol, Simone, Thaís. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Então tem febre que pode sair através da oração. Amém? E quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e os possuídos com demônios. E toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos que estavam enfermos de diversas enfermidades. E expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque eles o conheciam. A viagem de pregação. E de madrugada, levantando-se muito antes do dia clarear, ele saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão
e os que com ele estavam. E ao encontraram-no, disseram-lhe: Todos os homens procuram por ti. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu possa pregar ali também, porque para isso é que eu vim. E ele pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. A limpeza de um leproso. E vindo a ele um leproso, suplicava-lhe, ajoelhando-se diante dele e lhe dizendo: Se tu quiseres, podes purificar-me. E Jesus, movido com compaixão, estendeu a sua mão e tocou-o e disse: Eu quero, seja purificado. E tendo ele dito isto, imediatamente a lepra saiu dele, e ele foi purificado. E advertindo-lhe severamente, logo o despediu, dizendo-lhe: Olha, nada digas a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho e mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação as coisas que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Thaís, a paz do Senhor, Daile, Tânia, Deusinete. Mas ele, saindo dali, começou a proclamar muitas coisas e divulgar o assunto, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas permanecia fora em lugares desertos, e vinham até ele de todas as partes. Multidões, né? A cura de um paralítico, Marcos capítulo 2, amém? Último capítulo de hoje, Marcos capítulo 2. E novamente ele entrou em Cafarnaum, depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava na casa. E imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta. E ele lhes pregava a palavra. E vieram até ele, trazendo um paralítico que era carregado por 4. E eles, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, destamparam o telhado onde estava, e fazendo uma abertura, eles baixaram o leito onde estava deitado o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Meu filho, teus pecados estão perdoados. Então aqui a gente aprende que as melhores amizades que nós podemos ter de pessoas que nos levam até Jesus, amém? Esses 4 homens aqui pegam um paralítico em uma maca que ele não consegue andar, e aí eles veem que não consegue chegar até Jesus por causa da multidão. Eles destampam o telhado e fazem uma abertura e leva ele até Jesus, abaixa o leito do paralítico até Jesus. É assim as amizades que nós devemos ter. Porque Jesus veio vendo a fé deles. Ele não viu a fé do paralítico aqui. Aqui ele viu a fé de quem estava com ele. Amém? Então, quem anda com a gente no dia a dia importa. Nossas amizades do dia a dia importam. Tem amizade que vai nos afastar do Senhor. E tem amizade que vai nos levar até Jesus. Amém? Filhos, teus pecados estão perdoados. Mas estavam ali assentados alguns escribas, que argumentavam em seus corações: Por que fala este homem blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E imediatamente, quando Jesus percebeu em seu espírito, porque Jesus, ele vê por dentro, ele não vê por fora, o espírito dele percebeu que argumentavam entre si, disse-lhes: Por que argumentais sobre essas coisas em vossos corações? Jesus, ele vê dentro do coração o que a gente pensa, o que a gente acha, o que nós somos. Ele vê dentro do nosso coração, amém? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: Teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Mas para que possa saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai pelo teu caminho para a tua casa. E imediatamente ele se levantou
tomou o leito e saiu à vista de todos, de modo que todos se maravilharam e glorificaram a Deus, dizendo: nós nunca vimos algo assim. O chamado de Levi. E ele saiu outra vez para a beira do mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E enquanto ele passava, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, quando Jesus reclinou-se para comer em sua casa, muitos publicanos e pecadores reclinaram-se também junto com Jesus e seus discípulos, porquanto eram muitos, e eles o seguiam. E quando os escribas e fariseus viram comendo publicamente publicanos e pecadores, disseram aos discípulos: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Amém? E Jesus, ouvindo isso, disse-lhe: os sãos não necessitam de médico, mas os que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Pergunta sobre o jejum. Aqui na Bíblia ensina até sobre jejum, ensina tudo. Amém? Os discípulos de João e os fariseus jejuavam e vieram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Paz, irmã Rita, Sueli, não mudei o horário não, hoje eu fiz mais cedo. Silvânia, paz do Senhor, Shalom. Hoje eu vou fazer mais cedo por causa de um compromisso que eu tenho às 19 horas, amém? Mas a live vai ficar gravada, quem entrar às 18 vai ver também. E os teus discípulos não jejuam. E respondeu-lhes Jesus: podem os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto eles têm consigo o noivo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, e então hão de jejuar naqueles dias. Nenhum homem põe um pedaço de pano novo em roupa velha. Ao contrário, remendo novo rompe o velho, e faz-se maior rasgo. Nenhum homem põe vinho novo em odres velhos. Ao contrário, o vinho novo rompe os odres velhos, e o vinho se derrama, e os odres se perdem. Mas o vinho novo deve ser colocado em odres novos. Glória a Deus, Silvânia. A pergunta sobre o Shabat. Esse é o último capítulo da live, que é o capítulo 2 de Marcos. E aconteceu que ele passou entre os campos de trigo no dia do Shabat, e seus discípulos começaram, enquanto eles iam arrancar espigas de trigo. E os fariseus lhe disseram: vê por que eles estão fazendo no dia do Shabat o que não é lícito? Mas ele lhe disse: nunca lestes o que fez Davi quando teve necessidade e estava faminto, e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus nos dias de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão os sacerdotes, e deu também aos que com ele estavam. E disse-lhes: o Shabat foi feito para o homem, e não o homem para o Shabat. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do Shabat. Amém? Glória a Deus. Hoje entramos em Marcos. Vou passar a lição de casa de sábado e domingo. Amém? Vocês vão seguindo aí, para a gente conseguir ler a Bíblia toda em um ano até dezembro. Glória a Deus. Hoje lemos 28 de Mateus, 1 e 2 de Marcos. Então, vou anotar aqui. Viu lá, Fernanda, o meu caderno anotado? Tá tudo meio bagunçado, mas eu tô entendendo o que eu tô anotando. Vamos anotar. Então, amanhã, para casa,
fica o capítulo 3, 4 e 5 de Marcos. Amém? Amanhã, anota aí, sábado. Marcos, amanhã eu leio, viu? Em casa, vocês também leem. Capítulo 3, 4 e 5 de Marcos. Domingo. Domingo, capítulo 6, 7 e 8 de Marcos. Amém? Deixar aqui marcado no 3, que amanhã eu vou ler. 3, 4 e 5 amanhã. Tá? Dever de casa. Liçãozinha. Sábado. Marcos 3, 4 e 5. Domingo. Marcos 6, 7 e 8. Aí na segunda, na live. Segunda, na live, nós vamos ler o restante. Aí eu vou ver na segunda qual que a gente vai ler, do 9 pra frente. Tá bom? Amém? Segunda, 18 horas na live, nós continuamos. Sábado e domingo vocês leem esse aí para não se perder. Não deixa de ler. Nós vamos ler 3 capítulos por dia até dezembro. E em dezembro a gente termina a Bíblia. Hoje à noite eu ainda leio para os meus filhos. A gente está em Gênesis. Tô lendo para eles do início. E aí eu tô lendo 6 capítulos por dia, né? Que eu leio a Bíblia 2 vezes no ano. É bênção demais. E amanhã eu vou ler 3 para eles de novo e assim vai. A gente tira um horário aqui para vir na minha cama e a gente lê a Bíblia junto toda noite. Temos que ensinar nossos filhos e eles só vão aprender vendo a gente fazer e não vendo a gente falar. Amém? Glória a Deus. Eles gostam quando eu leio, eles amam ler a Bíblia porque eles veem. Vou contar para vocês rapidinho uma experiência que eu tive quando eu estava grávida da Esther. Eu engravidei da Esther em 2019, final de 2019. E aí eu estava na minha casa de aluguel, eu morava de aluguel. Minha casa aqui, ela estava sendo construída ainda. E aí eu queria botar o nome da Esther de Ana Júlia. Eu amo esse nome porque eu chamo Ana, a minha mãe chama Ana e eu falei, vou colocar Ana Júlia na Esther, né? Na época eu queria Ana Júlia, eu falei, eu quero meu bebê com o nome de Ana Júlia. E aí eu fiz exame, vi que era menina, né? Que Deus já tinha um plano pra mim. Já tinha me falado que eu ia ter uma menina e eu não queria. Porque eu já tinha ganhado os meninos e era meu sonho ter um menino. E eu falei, Senhor, eu não preciso que o Senhor me mande uma menina, eu não aguento mais ter filho. Depois eu até pedi perdão ao Senhor, sabe? Porque Ele sabe do que a gente precisa e hoje eu vejo. Eu tô rouca, Fernanda. E hoje eu vejo que eu precisava da Esther, viu? Vai lá, tá, Esther? Fala oi. Oi. Fala oi. Oi. Vai lá ver seu vídeo que eu já tô acabando aqui. Você tá passando o pé aí na cama. Vai lá. E aí, vê se minha voz melhorou, Fernanda. Essa é a Esther. Obrigada, Silvânia. Dani, a paz do Senhor. E aí foi em 2019, eu engravidei da Esther. E eu queria colocar o nome dela de Ana Júlia, eu achava lindo. E eu queria Ana Júlia. E já tinha falado com todo mundo que ia ser Ana Júlia. Só que eu não orei. Eu não orei para perguntar ao Senhor qual o nome que Ele queria para minha filha.
Sabe quando você sabe que Deus quer colocar um nome, mas você foge, você corre? E aí eu tava assim, eu queria colocar Ana Júlia. E aí o Senhor, com 6 meses de gestação, ele me visitou. Te amo, mãe. Também te amo. Você é linda. Mãe, eu quero ir aqui essa sua chefe. Vai lá, que a moça ali tá... Eles estão ouvindo tudo que você tá falando. Vai lá no celular. Daqui a pouco a gente vai sair. A gente vai lá na casa da Viviane. Vai lá ver seu vídeo, senão você não vai comigo. Vê lá rapidinho. Nessas férias é luta pra fazer live. É luta, luta, luta. Mas vamos seguindo. Deiane, Mira, paz do Senhor. Amém? E aí em 2019 eu engravidei da Esté e queria muito colocar o nome de Ana Júlia, né? Só que eu não orei e não pedi ao Senhor nenhuma orientação para o nome dela. E ali eu sentia que o Senhor queria falar comigo, mas eu continuava no Ana Júlia. Ana Júlia que eu queria. A gente é meio teimoso, né? E eu passei bastante coisa na gravidez da Esté, bastante levante de Satanás. Eu passei muita coisa difícil. Passei muita coisa, porque a Esté, ela tem propósito. Vai lá, Esté. Aí, glória a Deus, Suzana. Esté, bênção, viu? Eu não gostava desse nome. Eu achava um nome assim feio. Eu achava. Eu não gostava. Mas o Senhor já tinha me tocado algumas vezes, mas ele não tinha falado diretamente. E eu falei, Senhor, confirma. E aí eu tava lavando vasilha e fazendo janta, com 6 meses de gestação. E todo mundo já sabia que o nome dela seria Ana Júlia. Glória a Deus. Deus falou com ela aí, viu? A esposa sonhou que era para colocar esse nome. É bênção. Eu tava lavando vasilha na minha pia e aí eu vi uma chama se acender atrás de mim. Quando eu vi essa chama se acender, eu achei que alguma coisa estava pegando fogo e me assustei. Eu tava com barrigão, né? Quando eu olhei para trás, era igual aquela sarça ardente que fala na Bíblia que acendeu para Moisés, né? Tinha uma árvore no chão e ela pegava fogo, mas não queimava. E aí eu ouvi a voz do Senhor, muito alta, muito forte, muito assim, como se ele estivesse muito bravo. E ele falou assim muito alto, nitidamente. Eu vi em visão aberta mesmo. E ele falou assim pra mim, o nome dela não é Ana Júlia. Aí eu falei assim, ai meu Deus, então qual que é o nome dela? E aí meu filho mais velho, que na época ele tinha uns 7 anos, ele falou assim, mãe, que luz é essa aí? Que fogo é esse? Ele também viu, porque a visão também dele é aberta. E aí eu falei, é o Senhor. Aí ele foi para a sala. E de repente o fogo daquela sarça pulou para a pia. Quando aquele fogo pulou para a pia, ele começou a escrever na parede. Começou a escrever na parede E-S-T-E-R. Assim, de fogo. Começou a escrever de fogo enorme, assim, na minha frente, em cima da pia. E começou a escrever Esther. Aí escreveu Esther. Aí Deus falou, o nome dela é Esther, muito alto, muito alto. E aí eu tava lavando vasilha, eu até parei, fiquei olhando aqui num tempo. Fiquei olhando. E aí eu falei, meu Deus, tá bom, eu vou obedecer. E aí eu conversei com meu esposo, falei com ele, olha, Deus falou que o nome dela não é Ana Júlia. Aí ele falou assim, ai Jesus, quando eu venho assim, ele já sabe. Ele já ficou apreensivo, ele falou, qual é o nome dela? Igual no livro de Daniel, igualzinho, que Deus escreveu na parede. É isso aí, Miro, eu lembrei disso. Mas estava Esté escrito de fogo e ficou um tempo, ficou umas meia hora escrito para Deus, para eu não ter como falar que eu imaginei, sabe? E aí eu sentia o Espírito. Eu sentia aquele fogo no meu corpo, como o Espírito Santo tivesse me tomado. Amém?
Eu senti aquele fogo me tomando. E ali eu comecei a suar e eu comecei a me sentir melhor, porque eu tava me sentindo mal aquele dia. Tinha muito levante na gravidez dela. O meu nariz não desentupia hora nenhuma, ele vivia entupido, parecia que estava inchado isso daqui meu. E os médicos falaram que os vasinhos do meu nariz incharam e eu não respirava direito. E eu chorava porque meu nariz não passava nem vento. Eu fiquei com meu nariz entupido a gravidez inteira, foi horrível. Eu chorava. E foi muita luta. Aí o Senhor falou assim comigo, olha, se você quiser botar Ana Júlia, você pode colocar, mas o nome dela não é Ana Júlia, é Esther. E se você botar Ana Júlia, não vai vir a Esther que eu tenho preparada. Vai vir a Ana Júlia. Mas não vai vir a Esther do jeito que eu quero, porque eu tenho um propósito para Esther. E eu falei, Senhor, eis-me aqui, eu faço a sua vontade, eu não gosto desse nome, eu fui sincera, mas eu vou colocar Esther. Conversei com meu esposo, ele falou, amém, obedece, porque ele já sabe que a gente desobedeceu, já era. E aí Deus me fez uma promessa. Ele falou, se você colocar Esther, glória a Deus, unção, manifestação poderosa. Amém, eu recebo, Miro. Eu recebo, Deus já falou isso comigo. Adalberta, a paz do Senhor, tudo bom? Deus vai me levar a nações. Glória a Jesus, eu creio e recebo. Deus já falou isso comigo. Eu recebo, viu? E aí, o Senhor falou assim comigo, eu faço uma promessa para você. A Esther vai vir com a unção de rainha. Se você colocar Esther, ela vai vir tão linda. Eu colocarei a unção da beleza nela. Assim como Esther foi muito bela, a sua filha vai ser. Mas se você botar Ana Júlia, ela não vai ser bela igual eu quero que ela seja. E aí eu falei, não, Senhor, vou colocar do jeito que o Senhor quer. A minha vontade não é nada. E eu coloquei Esther, igual da Bíblia. E quando a Esther nasceu, ela praticamente parou o hospital, porque ela nasceu igual uma boneca. Igual uma boneca. Eu vou botar a foto dela nos status para vocês verem. Nos stories, né? Amém, Carla. É só você buscar que Deus vai falar com você, viu? Suzana, eu senti de te falar que para você começar a sentir a presença de Deus, começar a desenvolver os dons e as revelações que você quer, você precisa... Pera aí. Espera a moto abençoada passar, porque aqui na minha rua, sexta-feira, é muita moto, muito carro de som, muita coisa. Para você sentir a presença de Deus e mergulhar no profundo com o Senhor, você precisa começar a falar em línguas. Você já fala em línguas, Suzana? Silva, Carla também, já pega aí a chave. Quando você começa a falar em línguas, você conversa com o Senhor de uma tal maneira sobrenatural. É o seu espírito que se liga no céu. Então você começa a mergulhar mais profundo. Amém? Começa a falar em línguas. Se você ainda não tem esse dom, depois eu vou te mandar um vídeo que ensina como que você vai buscar esse dom. Amém? Voltando aqui, quando a Esther nasceu, os médicos, as enfermeiras ficaram assim, sem saber como que aquela menina nasceu tão linda. Como que aquele bebê nasceu tão lindo. Ela era tão perfeita. Ela nasceu sem respirar e o médico teve que reanimar ela um tempo e aí ela começou a chorar. Eu fiquei desesperada. É isso aí que falta, Suzana. É isso aí. Deus me revelou ontem. Estava orando por você, Deus me revelou. Fernanda, paz do Senhor. E aí eu lembro que Deus falou assim comigo, eu vou desenhar ela. Se você botar Esther, eu vou desenhar ela. E aí eu tinha 6 meses de gestação nessa época. Quando eu ganhei ela, uma enfermeira veio e ela falou com essas palavras, a Esther foi desenhada. Quando ela falou isso, eu lembrei da promessa do Senhor e eu falei, glória a Deus, Senhor. A Esther veio e o Senhor cumpriu com o que o Senhor falou. E os olhos da Esther eram azuis como as estrelas do céu.
Quando eu olhei para ela, o cabelinho pretinho, a boquinha dela parecia um coração. Parecia um coraçãozinho a boquinha dela. E eles falaram, eu nunca vi uma criança nascer tão linda na minha vida. Depois eu vou botar a foto dela nos stories para vocês verem como ela nasceu, assim, uma beleza sobrenatural. Não era uma beleza humana, porque todas as crianças nascem lindas. Nascem lindas. A gente tem a nossa beleza que vem do Senhor, porque a gente é a imagem e semelhança do Senhor. Amém? Amém, Suzana. Quero saber. Eu estava orando por você. E aí, a beleza da Esther foi sobrenatural. Foi uma coisa assim, espiritual. Porque todos que viam ela ficaram tão admirados com a beleza dela. Porque a beleza dela não é humana. Deus falou comigo. Ele colocou uma beleza sobrenatural nela. E onde eu for, todos irão falar, porque ela é diferente. Todos falam, irmã, o que sua filha tem? Ela é diferente, a beleza dela é diferente. E eu lembrei da promessa que o Senhor fez, quando Ele mandou colocar o nome de Esther. Amém? Isabel, shalom, shalom, minha amada. Então eu quero dizer para vocês hoje, glória a Deus, Deiane, glória a Deus. Deus falou isso, Deus fez essa promessa. Vera Lúcia, paz amada. Eu quero dizer para você hoje, se o Senhor te deu uma ordem, não importa o que você queira fazer, mas obedeça. Não importa do jeito que você ache melhor. O Senhor sabe o plano dele melhor para sua vida e Ele sabe o que Ele faz na sua vida, amém? Isso aí, Suzana. Toda Esther, ela tem uma beleza sobrenatural. Já vem a promessa do nome. Tai, Nanda. E é lindo demais. É lindo demais. Eu vou colocar a fotinha dela recém-nascida nos stories, depois vocês olhem. A beleza dela é tão sobrenatural que aonde eu vou, essa menina para tudo aonde eu vou. É lindo demais o que Deus fez na vida dela. E ela nasceu sem respirar, porque o inimigo tentou na minha cesárea. E outra coisa que eu quero dizer para você, cuidado com o que você pede para Deus, porque através da fidelidade dele, ainda que não seja plano dele, o que você pede para ele, ele é tão fiel para você que ele cumpre, ele faz, ainda que não esteja no plano dele. Glória a Deus, Suzana, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou daqui. Vera, glória a Jesus. Vou deixar essa parte salvo sim, Miro, pode deixar. Então, Suzana, a minha Esther, Deus usa ela no louvor também, o louvor. E no abraço, às vezes eu sou do interior do Rio de Janeiro. Às vezes ela me dá um abraço quando eu tô triste. Ela vem e me dá um abraço. E aí Deus falou comigo que ia mandar ela para ser minha amiga. Porque eu preciso dela. Porque quando Deus recolher a minha mãe, porque eu era muito apegada na minha mãe, a minha mãe é doente. E aí Deus falou que Ele ia recolher ela daqui a um tempo. Eu já fui aí, Suzana. Eu já fui aí em Barra da Tijuca, perto de Barra da Tijuca. Eu moro umas 3 horas daí, porque eu moro numa cidade bem pequena no interior do Rio de Janeiro. Eu sou daqui mesmo, eu nasci aqui mesmo. Eu sou natural do Rio de Janeiro mesmo. Eu sou. Pessoal de Bahia, de Minas, tudo quer que eu vou pra lá. Quando eu faço mentoria. Glória a Deus, Carla. Eu não posso falar a cidade porque é muito pequenininha. Mas é do interior de Rio de Janeiro. É perto de Volta Redonda, Barra. Perto dessas cidadezinhas pequenininhas. Amém? Giovana, paz do Senhor. Eu sou improvável, totalmente improvável. Deus usa os improváveis, amém? Minha família é mineira. E aí a Esther, Deus falou que ia mandar ela como um presente, como uma amiga.
porque... E tudo que ele fala, ele confirma, né? Porque eu sou muito apegada na minha mãe. E a minha mãe, ela é doente, ela tem uma doença rara. E Deus falou que quando eu recolher ela, eu vou precisar da Esther. Então ele sabe do que a gente precisa. Eu não queria ter ela, eu só queria ter os meninos. Porque eu já tinha 2, eu não queria mais filho. E quando ela nasceu, eu falei, me perdoa, minha filha. Aquele amor me tomou quando eu vi ela. Como eu precisava dela. Como eu precisava. Como a Esther me ajuda. Como a Esther é maravilhosa na minha vida. Ela curou as feridas que eu tinha na alma. O nascimento dela trouxe cura para minhas feridas. E tudo que eu passei com a minha mãe, os meus parentes, o Senhor trouxe cura através dela. E aí a Esther, ela fala comigo, mamãe, você é minha amiga, eu te amo. Todo dia ela fala, você é minha amiga, para lembrar. É Deus falando, eu falei que eu ia trazer ela para ser sua amiga. Toda vez que ela fala isso, eu vejo Deus falando comigo. Amém? Mamãe, você é minha amiga. Oi, amiga. Às vezes ela fala assim, brincando. Glória a Deus, Suzana. É bênção demais. Qualquer dia eu vou aí, viu? Quando eu voltar a tomar café, eu tomo um café aí na sua casa, em nome de Jesus. A gente faz um manto legal aí de guerra. Deus vai preparar. É difícil, né, Carla, aceitar quando a gente já tem vários filhos. Quase que eu entrei em depressão quando eu descobri a Esther, mas quando eu tive meu primeiro filho, Deus já fez a promessa da Esther. E eu achei que fosse ela que ia vir, mas não. Primeiro veio o Rafael, depois o Daniel e agora a Esther. Amém, Thay. Glória a Deus. Vocês são presentes na minha vida, viu? Eu pedi a Deus filhos e filhas espirituais e Ele tem me dado. Eu quero cuidar das almas. Eu quero ajudar os cativos. Quero que Deus use na libertação. Quero que Deus me use. Eu creio que Deus vai levantar mais pessoas para ser usadas através da minha vida. Para ajudar a salvar, libertar, restaurar. Glória a Deus, Carla, é bênção. Os filhos são bênção. Eu não me arrependo. Eu agradeço a Deus e se eu tivesse escolha, eu ia querer os 3 de novo. Glória a Deus, Suzana. Eu vou sim. É glória, viu? É bênção. É bênção demais. A Esther é bênção demais. Na gravidez dela eu tive muitas lutas. Quando eu tive a cesárea dela, a minha pressão caiu para 6/4. Porque Deus falou que ia ter uma batalha espiritual na hora da cesárea. Porque eu pedi para ser cesárea, porque eu não queria ter mais parto normal, eu estava desesperada. Vai com Deus. Vai com Deus, Xande. Deus abençoe. Vai ficar gravada. E aí eu pedi a gravidez toda. Senhor, eu não quero sentir aquela dor do parto normal de novo. Quero uma cesárea. E o Senhor me concedeu a cesárea. Só que a gente às vezes não sabe o que pede. A gente tem que saber o que pede para o Senhor. Amém? Cuidado com o que você pede para o Senhor. Porque pode custar caro. Porque Ele sabe o melhor para você. Ele sabia o melhor para mim e eu quis interferir e pedir do meu jeito. E Ele fez por amor a mim. Porque Ele nos ama, Ele se preocupa com cada detalhe. Ainda que falam, besteira, o Senhor, Ele tem muita gente passando fome, muita gente com coisa séria, Ele não vai ligar para isso, Ele liga sim. Ele liga para um pequeno detalhe que você gosta, que você precisa, Ele liga sim. E Ele faz questão de mostrar cada detalhe. De mostrar que Ele está presente em cada detalhe da sua vida. Meu Deus, que perigo. Perigo, Suzana, do Daniel também cair. É isso aí. E aí eu pedi cesárea e a Esther ficou sentada na gravidez inteira. E quando eles tentaram fazer o parto dela sentada, porque eu tinha pedido cesárea, o Senhor fez ela atravessar e não teve jeito, teve que ser cesárea mesmo. Foi cesárea e eu tenho alergia de pirona. Glória a Deus, Isabel, que Deus abençoe. Olha aí, nasceu de 6 meses o José Miguel. Miguel é um nome forte, viu? É bênção.
Maria Heloísa também é lindo demais, é bênção. Deus é poderoso. Eles têm chamado, por isso que foi luta. E aí, a Esté nasceu de cesárea, só que eu sou alérgica de pirona, então não tinha um remédio que eu possa tomar no hospital. Eu fiquei operada no hospital 2 dias sem remédio nenhum e eu gritava de dor, eu chorava de dor. Por isso que a gente tem que ter cuidado. No parto normal eu só ia sentir dor na hora. Na cesárea foi muito pior. Minha pressão caiu para 6/4. Tiveram que me dar adrenalina. Eu sou alérgica à morfina, que me deram morfina. Me empelotou tudo. Quase tampou minha garganta. Tiveram que vir correndo com Fernegan e me dar. Aí na adrenalina minha pressão subiu para 17. Foi só Jesus na causa. Eu sentia muita dor na cesárea, muita dor. Porque quem toma dipirona fica tranquilo, né? Dói, mas dá para aguentar. E eu não podia tomar. Por isso que a gente tem que ter cuidado. O Senhor falou, você me pediu a cesárea. E eu tinha pedido mesmo. E era Covid, época de Covid 2020. Ninguém podia vir me ajudar. Quem ficou aqui fazendo tudo foi meu esposo. Eu tô meio rouca, que ontem eu fiz uma libertação de 1h30. Orando, falando. Foi batalha demais, eu tô rouca. Amém? Que Deus abençoe o fim de semana de vocês. E lembre-se, em nome de Jesus, Deus mandou, obedeça. E cuidado com o que você pede. Coloca tudo nas mãos do Senhor, confia no Senhor, amém? Que Deus abençoe o fim de semana de vocês. Em nome de Jesus, eu vou desligar aqui porque eu já vou sair. Vou me arrumar para sair com a Esté. E sigam o deverzinho de casa, amém? Amém, Aparecida. Eu já desobedeci muito, viu? Para eu ficar assim, eu tive que apanhar muito. Eu desobedeci muito. Eu aprendi desobedecendo porque eu sofri. E para mostrar que as pessoas... Vamos agendar a mentoria sim, Adalberto, pode deixar. Vamos agendar sim, tá, meu amado? E aí, para eu evitar que as pessoas errem como eu trago aqui os testemunhos para vocês verem que é muito melhor obedecer. Eu vou contar das minhas desobediências aqui também. E o que causou. Amém? Deus foi tão bom para mim, foi tão misericordioso. Se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Faz um propósito sim, Aparecida, você vai conseguir. É Deus falando sim, amém? É Deus falando sim. Deus abençoe pastor Adalberto. Em nome de Jesus, Deus tem honra esse ano para a sua vida. Toda armadilha de Satanás contra a sua vida, eu cancelo agora em nome de Jesus e declaro bênçãos, que tudo que é seu vai chegar, tudo que está travado, seja destravado agora em nome de Jesus. E Deus te abençoe poderosamente, abençoe cada um dessa live. Eu declaro que o fim de semana será de bênçãos, será de vitória, será de busca ao Senhor. Amém? Amém, Giovana. Já vou lá te atender, tá bom, amada? Vou falar com você já. Esse mês a mentoria ficou lotada, glória a Deus. Janeiro já quase não tem vaga, só pro final mesmo. Amém? Tem sido bênção. Deus é fiel na vida de cada um. Obedeçam. E segunda-feira a gente volta às 18 horas. Amém? Espero vocês. Deus abençoe em nome de Jesus.